Nesta manhã de sábado, nós temos a alegria de receber em nossa igreja o pastor Vanderlei Dornelles. Ele está acompanhado da sua esposa Luciene, do seu filho Weber, que estão ali no cantinho, né? E vocês são bem-vindos aqui à nossa igreja, é uma alegria recebê-los. E nós agradecemos em nome da Igreja Central de Limeira por aceitar o convite de estar conosco. O pastor Vanderlei, ele é professor ali do curso de Teologia, no NASP Campus Engenheiro Coelho, e também ele tem participado desta temporada do programa Lições da Bíblia, da TV Novo Tempo. Pastor, que Deus o abençoe nesta manhã ao nos trazer a mensagem da Palavra de Deus. Amém, assim seja. Um bom dia a todos, um feliz sábado. Está um dia ensolarado, um pouco frio, mas estamos confortáveis, né? Graças a Deus. Quero parabenizar aqui o pastor da igreja, pastor Wagner Mesquita, todos os anciãos, a liderança e toda essa comunidade, por esse belíssimo templo que vocês fizeram para Deus. Deus seja louvado. Tudo aqui está no lugar certo, irmãos. Já estive aqui aos fundos, né? E vi o zelo, o cuidado, né? A dedicação com que vocês fizeram tudo isso aqui. E nós sabemos que aqui tem as orações de vocês, aqui tem os recursos de vocês, tem as mãos de vocês. E é por isso que esta casa, né, ficou assim apropriada. E o nome de Deus é glorificado. Quero agradecer o convite, a oportunidade. Já estive falando para vocês aqui algumas vezes. Acho que nos últimos 20 anos eu preguei pelo menos umas 4 vezes na Igreja Central de Limeira, mas não aqui neste templo, né? Naquele outro menorzinho que havia ali, não sei se para cá ou para lá, né? Para cá. E quando eu estive a última vez, eu soube, né? Acho que até vim aqui e estava em obras, né? Esse lugar. Deus seja louvado por isto. Queridos irmãos, todos são muito bem-vindos, e eu quero também saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo canal da igreja. Eu quero dizer para você que Deus te abençoe ricamente nesse sábado, na sua casa, onde você estiver, e quero também te dizer, esteja seguro de vir para a igreja, congregar com os irmãos aqui a cada sábado, porque tudo aqui está no seu lugar, todos os procedimentos, né, todos os protocolos de segurança, de higienização estão sendo tomados para que todos estejamos em segurança nesse lugar. Irmãos queridos, como pastor da igreja, eu gostaria de reforçar a recomendação que é feita, né, pelo governo, pelas instituições públicas, pelos médicos e pela igreja também. Vacinemo-nos, todos. Algumas pessoas estão receosas, estão preocupadas, né, inseguras. Nós temos de estar inseguros com aquilo que pode afetar a nossa vida, que é o vírus, a pandemia e tantas outras coisas que há nesse mundo, né, que são contrárias à nossa saúde. Mas aquilo que cientificamente está comprovado, ainda que em estágio primário, né, nós precisamos de aproveitar essas coisas, porque tanto biblicamente como pelo espírito de profecia, aquilo que protege a vida é abençoado por Deus. Outro dia vi uma pessoa utilizar a expressão, né, picada da serpente, para falar da vacina. Eu pensei, mas que coisa absurda. Então o povo de Deus é um povo esclarecido, é um povo que tem luz, né? É um povo que valoriza a vida, e é um povo, irmãos, que é dado à ciência. Olha, nós estamos aqui a 20 e poucos quilômetros do UNASP, né? A maior instituição educacional da Igreja Adventista da América do Sul, 3 campi, e nós temos mais de 200 acadêmicos, né, mestres e doutores, titulados nas universidades deste país. Então a Igreja Adventista é uma igreja que valoriza a ciência, o conhecimento, né? Então nós não podemos dar espaço para esse tipo de especulação, né, que é de pessoas ignorantes, Isso não está de acordo nem com a Bíblia, nem com o espírito de profecia. Então, aquilo que protege a vida é dádiva de Deus. Então, vacinemo-nos e usemos todos os recursos que temos, né, conforme o nosso conhecimento de saúde, o estilo de vida saudável, né, que essa igreja ensina a partir da Bíblia e do espírito de profecia, para proteger a nossa vida, nosso corpo, nossa família, nossos filhos, né? Então, sejamos cuidadosos e instruídos e sigamos, né, a orientação da luz da palavra de Deus. Muito bem, dado
dada esta recomendação, eu gostaria então de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, e nós vamos estudar nesta manhã um tema de grande importância. O pastor Adolfo Soares está pregando esta semana no NASP sobre o povo remanescente de Deus. E eu gostaria então de falar sobre esse tema para você nesta manhã. Para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet, então você pode acompanhar a leitura que está no livro de Neemias, capítulo 10. Amigos e irmãos, aqui está um relato, né? Embora o livro de Neemias e Esdras estejam aqui, né, antes dos Salmos, estes livros tratam da história do povo de Judá posterior ao cativeiro babilônico. Então, esses livros retratam, né, uma história que é anterior aos profetas. Os últimos profetas lá, Daniel, Malaquias e todos os demais, né, eles viveram num período anterior aos acontecimentos relatados aqui em Neemias. Então aqui está contando, né, a história do retorno do povo de Judá, da Babilônia para Jerusalém. Isso aconteceu, né, a partir do ano 457. No ano 605, 606, 586 foram datas, né, de invasões dos caldeus à Palestina e a Jerusalém. E então esse povo foi levado para a Babilônia, e lá permaneceu mais de 100 anos. Mas voltou, né, sob a liderança de profetas e servos de Deus. Entre eles, né, Esdras, que era um sacerdote, um homem letrado. Ele deve ter escrito os livros das crônicas, e inclusive esses dois aqui, talvez o livro de Esther também. Então Esdras e Neemias foram lideranças, né, do povo de Deus nesse retorno para Jerusalém. Eles chegaram, começaram a restaurar a cidade, os muros, né, para proteger a comunidade. Depois restauraram o templo, reinauguraram, e então o povo de Deus pôde ter abrigo novamente. Então aqui está um relato, né, muito importante desse retorno, porque fala de um compromisso que o povo fez diante de Deus. Então leiamos juntos, Neemias 10, versículo 28 em diante. Diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Olha só, irmãos, verso 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam, de que forma? Na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, os seus estatutos. O verso 31 diz: e de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal, para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. Muito bem, vamos parar aqui então nossa leitura. Queridos irmãos, aqui está então um relato, né, em que há um momento, né, em que esse povo chega a Jerusalém. Eles estão retomando suas habitações, as propriedades, né, a terra, reedificando a cidade. Então os líderes reúnem o povo, e aí as expressões são globalizantes, né? Todos, pais e filhos, as crianças, os idosos, as mulheres, os homens, né? Os nobres, os sacerdotes, os líderes do povo, os chefes. Então diz assim: todos eles se uniram num compromisso, num comprometimento e num juramento de que andariam conforme a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, servo de Deus. Muito bem, irmãos, aqui no verso 28, né, quando diz assim, o resto do povo, então a nossa Bíblia Almeida traduz a palavra aqui por resto, né, o restante,
E a ideia aqui, o conceito, né, é do remanescente. Na verdade, a palavra, né, utilizada na Bíblia grega, por exemplo, é a mesma palavra utilizada em Apocalipse 12, 17. O remanescente. Então, o remanescente é uma expressão usada ao longo do Antigo Testamento e fala, né, do grupo das pessoas que permanecem, que sobrevivem a uma catástrofe, a uma crise, a uma intempérie, a uma situação de fome, né, de carência, ataques, guerras. Então, muitas pessoas morrem, são dizimadas, né, mas um grupo permanece. E muitas vezes esse grupo que permanece é o grupo que tinha uma situação mais sólida, em que? Na sua relação com Deus. Então, inicialmente, quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, muita gente morreu, mas ficou um remanescente que foi levado para a Babilônia. Quando eles voltaram, muitos ficaram. Começaram a fazer negócios, né, a viver no mundo da Babilônia, depois da Pérsia, gostaram de lá e não quiseram mais voltar para Jerusalém. Mas um grupo voltou, e esse grupo então é o grupo do remanescente. Interessante, irmãos, aqui há muitas implicações nessa história. Por que eles fazem esse juramento, né, de que andariam conforme a lei de Deus? E aí depois fala assim, e de que se o povo trouxesse, né, coisas para vender em Jerusalém no sábado, nada comprariam. Então eles fazem também um compromisso específico, né? A lei de Deus já inclui o sábado, mas eles fazem um compromisso específico de restaurar a guarda do dia do Senhor. Bem, por quê? Então há algumas questões importantes aqui. Primeiro, em Levítico capítulo 26, né, tem as bênçãos e as maldições da aliança. Então Deus fez aliança com o povo de Israel no Sinai, e ele disse assim, se vocês andarem conforme os meus mandamentos, estatutos, né, vocês vão prosperar. Mas daí ele fala assim, mas se vocês quebrarem a minha aliança e desobedecerem aos meus mandamentos, isto vos farei. Levítico 26. Então Deus fala que viria fome e guerra e pestes e também o cativeiro. E aí, irmãos, quando nós seguimos, né, a história, principalmente a partir de Juízes, né, então o povo entra na terra de Canaã com a aliança de Deus, mas eles começam a quebrar os mandamentos de Deus. Era um povo escravo no Egito, agora é proprietário de terras, né? A condição deles mudou tremendamente, mas eles não se apegaram à lei de Deus. Então vem também a apostasia, a idolatria, né? Aí depois vem os reinados dos reis e os reis ímpios, né, que levam o povo para a idolatria. E alguns desses reis levam imagens para dentro do santuário, né? E então a transgressão se institucionalizou em Israel primeiro, depois em Judá. Então o povo de Deus se afastou. Os reis, os sacerdotes, as famílias, os líderes, né, a nação como um todo. Na linguagem de hoje nós dizemos secularizou, né, se afastou e se apegou às coisas materiais, o mundo, né, o que a vida pode oferecer, e se esqueceu de Deus. Então os profetas vêm e eles começam a alertar, né, Jeremias, Isaías, e eles falam, Deus vai trazer os caldeus sobre esta terra. E Ezequiel também. E aí, irmãos, todos os profetas, principalmente Ezequiel, né, são muito claros em dizer que o cativeiro veio porque eles quebraram a lei de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, Deus fala assim, eu lhes dei os meus sábados. Mas depois ele fala, porém eles quebraram e profanaram os meus mandamentos e os meus sábados. Então quando o texto diz assim, porque vamos guardar a lei de Deus e o sábado, né, é porque eles sabiam que por não ter guardado esta lei, é que eles foram entregues em cativeiro e ficaram 150 anos na Babilônia. Veja comigo, por exemplo, o capítulo 13 de Neemias,
Neemias 13, né, diz assim, verso 15, naqueles dias vi em Judá, olha só, Neemias aqui lidando, né, com o povo, vi em Judá os que pisavam lagar no sábado e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho e uvas e figos e toda sorte de cargas e mercadorias, e traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. E aí o verso 18 diz assim: acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? Olha só, irmãos, aqui, então, eles fizeram um juramento, mas o povo continuou levando mercadorias e alguns estavam comprando, né? E aí então Neemias falou: se vocês voltarem no próximo sábado com as mercadorias, vou prender vocês, né? Então falou para os feirantes, e aí falou para o povo, né? Vocês estão transgredindo o dia do Senhor? Não foi isto que nossos pais fizeram, e por causa dessa transgressão, né, veio este mal sobre essa cidade? Então ele relacionou diretamente, né, o cativeiro, a desgraça que se abateu sobre Jerusalém, com a quebra do dia do sábado. Com a quebra do sábado. Muito bem, irmãos, então o povo de Judá retornou, né, e fez um compromisso diante de Deus. E essa história aqui é muito bonita, porque os líderes, né, e o povo se uniram. E aí aqueles que estavam ainda um pouco diferente, eles foram intimidados, inclusive, pela liderança, sob fortes ameaças até. Porque se eles estavam entre o povo de Deus, precisavam de viver como o povo de Deus. Pois bem, esta é, então, uma história aqui no Antigo Testamento. Quando vamos ao Novo Testamento, irmãos, nós temos uma história muito parecida. Muito parecida. Então, por exemplo, se você vai à carta de Pedro, né? Então, na carta de Pedro, no primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Ele diz assim, que Deus faz uma aliança com os cristãos. É a mesma aliança do Sinai. E por isso ele usa as mesmas palavras. 1 Pedro 2, verso 9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. São as mesmas palavras de Êxodo 19, versos 5 e 6, quando Deus faz aliança com o povo de Israel no Sinai. E aí, irmãos e amigos, né, Deus compartilha, Ele revela toda a sua vontade também para o povo cristão. É o novo Israel. E aí, aqui, por exemplo, em 1 Pedro, né, capítulo 1, ele fala assim, verso 14, né? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também santo em todo o vosso procedimento. Ele está citando, né, as palavras de Moisés no Pentateuco, de Moisés e de Deus. Pois bem, irmãos, então o povo de Israel foi levado em cativeiro porque transgrediu a lei e o sábado, né? Aí eu pergunto para vocês, como é que os cristãos, né, se relacionaram com a lei de Deus e com o sábado? No primeiro século, os apóstolos se empenharam, se esforçaram, né, para levar os cristãos a viverem conforme a palavra de Deus. Veja o apelo, né, que Pedro está fazendo aqui. Como filhos da obediência, não andem, não vivam conforme vocês viviam antes, porque agora vocês são povo santo. Os concílios, né, as pregações dos apóstolos, as cartas deles, todas eram para levar os gentios, né, que eram gente de Roma, da Grécia, de todas as nações vizinhas, se converteram, né, e agora precisavam de aprender a lei de Deus. E aprenderam. Então, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Lucas, né, que é um evangelho escrito por um gentio para os gentios, e depois o livro de Atos, né, a gente percebe que os gentios tinham incorporado, né, a lei de Deus. Então, Lucas fala mais do sábado do que próprio Mateus, que está escrevendo para os judeus. Ele lembra, por exemplo, as mulheres, né, foram ao túmulo de Jesus, descansaram no sábado, né, e aí domingo de manhãzinha foram lá ver o túmulo. Então, essas menções ao sábado, em Lucas e em Atos, né, por parte dos apóstolos, dos discípulos que atendiam a pregação deles, né,
mostra que eles incorporaram a lei de Deus. Mas, irmãos, tragicamente, né, no início do segundo século, os cristãos começaram a abandonar o sábado. Isso começou em Alexandria. E por que os cristãos começaram a abandonar o sábado? É que eles estavam espalhados pelo Império Romano. Os judeus tinham uma religião diferente do Império Romano, mas eles tinham uma nação. Então eles eram considerados uma religião legítima, legal, né? Permitida do Império. Os cristãos eram espalhados pelo Império. E eles não tinham rei, eles não tinham pátria, não tinham terra, né? Então o cristianismo era uma religião ilegal no Império Romano. E por isso eles foram perseguidos no Império Romano. Então, irmãos, os cristãos começaram a se distanciar do judaísmo, né? Porque o cristianismo era uma religião muito parecida com o judaísmo. Na verdade, era a mesma religião com a crença no Messias. Então começou em Alexandria e aquilo foi se avolumando, né? Pelo quarto século, os cristãos estavam então enfronhados com o Império Romano. O imperador tinha se convertido, né? E o imperador fez uma lei para guardar o domingo e não mais o sábado. E o imperador era um cristão. Então os cristãos abandonaram a lei de Deus, abandonaram as leis de saúde do Pentateuco, e pelo quarto século era uma religião completamente distante da sua matriz, né, judaico-cristã, ou judaico e hebraica, né? Era uma religião que falava de Cristo, mas ela tinha sido helenizada e paganizada. Então vem a oração aos santos, né? E todas as coisas depois que o catolicismo terminou levando a fama de ter trazido, né? Porque o catolicismo diz que é a religião original. Bem, irmãos, o que aconteceu aos cristãos, né, por eles terem abandonado a lei de Deus? O que aconteceu aos cristãos por eles terem abandonado o sábado? Se eles tinham a mesma aliança com Deus que Israel tinha, e se Israel foi levado em cativeiro por transgredir o sábado, o que aconteceria aos cristãos por transgredir o sábado? Irmãos, os cristãos então passam a estar debaixo, né, do domínio da besta. Agora veja a correlação. Nabucodonosor é a besta no Antigo Testamento. Assim como o Faraó, a Assíria, né, todos aqueles impérios que dominaram sobre o povo de Judá e Israel, são representados no Apocalipse pela figura da besta, que a besta tem 7 cabeças, e o anjo fala, 5 já passaram, do Egito até a Grécia. Então, o papado medieval, né, que domina sobre os cristãos, e pega o dinheiro dos cristãos, e domina sobre as consciências deles, né, é a besta, que Deus permite governar, dominar sobre os cristãos. É um verdadeiro cativeiro, porque os cristãos tinham deixado a lei de Deus. E esse cativeiro da igreja cristã, irmãos, não durou 150 anos, como foi o cativeiro de Judá, porque eles ficaram do final do século VII, né, até meados do quinto século, em Babilônia, 150 anos. Mas o cativeiro dos cristãos durou quanto tempo? 1260 anos, debaixo do domínio da besta. A besta no Apocalipse é um poder civil instituído que governa sobre as pessoas e sobre aqueles que eram povo de Deus, com uma lei diferente da lei de Deus. Então isso começou com Constantino, o imperador romano, passa para os papas e atravessa toda a Idade Média. Muito bem, é por isso, irmãos, que quando chegamos no Apocalipse, então a história, né, continua, e muito parecida com a história de Judá. Por exemplo, vamos ao Apocalipse 12. Então, Apocalipse 12, versículo 13, né, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Olha, a mulher aqui é a comunidade cristã, de onde tinha surgido o Messias. E foram dadas à mulher as 2 asas da águia, ou da grande águia, para que ela voasse ao deserto, ao seu lugar,
Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da vista da serpente. Bem, por que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? A soma disso aí, né? São 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. É aquele período, né, medieval, em que a serpente, através do papado, domina sobre a cristandade. E então a mulher pura, que representa a igreja verdadeira, né, tem de se refugiar no deserto, se esconder. E quando a gente lê a história, irmãos, então compreendemos isto, né? Os servos leais de Deus não puderam permanecer nas cidades. Entre o povo, eles tiveram de se ocultar nas montanhas, nas florestas, e lá desenvolveram suas habitações, sua sobrevivência, e Deus os abençoou lá. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de, em 2018, viajar um pouco pela Itália, e então fomos ao norte da Itália, né, nos Alpes, onde os valdenses viveram. E lá tem cavernas, tem os lugares, né, onde eles faziam seus cultos. E lá, irmãos, eles escreviam a Bíblia e desciam para a cidade para distribuir a Bíblia. As escrituras, né, livros, ensinamentos. Depois voltavam, não podiam ficar na cidade, porque a mulher tinha refugiado no deserto, onde ela é sustentada por Deus 1260 dias, até 1798, quando caiu o poder do Papa na Europa, com a Revolução Francesa. Muito bem, então o verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante, olha a palavra aí, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem, irmãos, olha, o povo de Judá voltou, né, e o remanescente se comprometeu com a lei de Deus. Do meio do cristianismo, né, então resta um grupo que não obedece à besta, que não admite, né, o domínio da besta sobre eles. E quando esse povo se manifesta de novo, né, ele tem uma característica. Quando esse povo vem à tona novamente, né, ele tem uma característica determinante. Esse povo tem um compromisso com a lei de Deus. Está vendo como a história, como se ela se repetisse, né? Então os cristãos, quando voltam, irmãos, à cena no Apocalipse, né, voltam como remanescente. Então, 1820, 1830, então o grupo dos mileritas, né, redescobriram a Bíblia. Redescobriram na Bíblia a mensagem do santuário e da volta de Jesus. E aí então, depois de dentro dos mileritas, sai um grupo, né, que redescobre o sábado e a lei de Deus. A mensagem de saúde. O conceito da mortalidade da alma, né? Então esse grupo começa a restaurar as verdades bíblicas, e é como se eles firmassem, né, um compromisso diante de Deus, de que andariam conforme a lei de Deus, e que obedeceriam o mandamento do sábado. Por quê? Porque eles olham para trás na história e sabem, né, que a igreja esteve no cativeiro da Idade Média, sob o poder do Papa, porque Deus permitiu isto, devido ao fato de eles terem quebrado os mandamentos de Deus. Muito bem, irmãos, quem é o povo, né, remanescente de Deus no Apocalipse nos últimos dias? É este grupo que sai, né, do cristianismo, emerge do cristianismo com um compromisso com a lei de Deus. A grande maioria dos cristãos fala da graça do Evangelho, mas não enxerga na palavra de Deus a lei de Deus. E aí, por mais que falem da graça do Evangelho, eles não têm a aliança de Deus, porque a aliança é dada, né, com a entrega da lei no Sinai. E aí, como Pedro fala, não andeis conforme vocês viviam antes, né? Ele está dizendo que agora o povo cristão deve viver segundo a palavra de Deus que foi confiada a eles. Muito bem, irmãos, este é o momento, né, para nós refletirmos sobre o nosso compromisso com a lei de Deus e com o mandamento do sábado. Porque não é só
o fato de estarmos filiados à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que nos faz remanescentes. Não é só o fato de nós virmos à igreja no sábado, ou termos a ideia do sábado, né, que nos faz guardadores do sábado. Nós precisamos de guardá-lo, né, conforme a Bíblia nos ensina. Então, a gente se lembra de Neemias, né? Ele vai e fala: vocês estão comprando mercadorias no sábado, vocês estão fazendo feira no sábado, vocês estão negociando no sábado. E é por causa disto que Deus nos fez todo esse mal. Irmãos, nós, como adventistas, né, temos não somente o compromisso de ensinar o sábado, mas temos o compromisso de manter a maneira de guardá-lo, de obedecer o mandamento de Deus conforme a palavra dele nos ensina. Então, nesse contexto da pandemia, né, como tem sido a nossa guarda do sábado? Nós acordamos na mesma hora que nos outros dias? Nós comemos a mesma comida dos outros dias? Vestimos as mesmas roupas dos outros dias? Abrimos as redes sociais e internet, né, como abrimos todos os outros dias? Porque se assim é, o sábado deixa de ter o seu valor distintivo. E ele realmente só tem valor quando ele é diferente dos demais dias. É um dia dedicado a Deus. É um dia dedicado à nossa relação com Deus, ao nosso compromisso com Deus. É um dia para nós nos afastarmos, né, dos nossos compromissos terrenos e alimentarmos o nosso espírito, nossa mente, né, com a palavra de Deus. Eu gostaria de aproveitar e falar para aqueles que estão em casa, né? Se você vem para a igreja, é mais fácil você guardar o sábado. E a gente não deve optar só por aquilo que é mais fácil, mas por aquilo que é biblicamente correto. Então a palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos, porque esta congregação é uma maneira apropriada de guardar o sábado. É o dia do ajuntamento solene, e por isso que a gente põe uma roupa diferente, os pensamentos são outros, né? O ambiente é diferente, e então nós nos compenetramos da presença de Deus, na presença dos nossos irmãos. Muito bem, irmãos, além de guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, né, de ter esse compromisso, o que o remanescente é no Apocalipse? E, portanto, nos últimos dias. Então, esta é a primeira característica. Então, diferentemente, irmãos, dos católicos, dos demais protestantes, dos pentecostais, dos evangélicos, dos neopentecostais, diferentemente dos budistas, hinduístas, dos espíritas, os adventistas do sétimo dia têm um compromisso com a lei de Deus, conforme a palavra de Deus. E é por isso que ele é o remanescente. É por isso que esta igreja é, então, o povo remanescente. E o segundo ponto, irmãos, é que este remanescente tem também o compromisso, né, de difundir esta mensagem. Veja, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui na primeira mensagem, irmãos, está toda a configuração do remanescente, porque o anjo está fazendo, né, uma referência a Eclesiastes, que diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este, no singular, é o dever de todo ser humano, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então o anjo vem e diz: teme a Deus, porque é chegada a hora do juízo. Então, esta pregação, né, é a pregação do povo que tem um compromisso com a lei de Deus, com os mandamentos, porque temer a Deus na Bíblia é obedecer à lei de Deus. E em segundo lugar, irmãos, o anjo diz: adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. E agora vem a expressão do quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
nem tu, nem teu filho, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, o mar e a terra. Então, como é que nós adoramos a Deus, né, conforme a primeira mensagem? Com a guarda do sábado, com a santificação do dia do Senhor, o memorial da criação. E aí então o povo de Deus se apresenta para o mundo, irmãos, como o povo que tem a mensagem, não é? Que exalta o evangelho eterno, o plano da salvação em Cristo, e que recomenda a obediência aos 10 mandamentos, inclusive e especialmente o mandamento do sábado, que é o memorial da criação. Quando nós vimos aqui para a igreja, né, todos os sábados, quando nós colocamos uma roupa diferente, quando nós cultuamos a Deus aqui, nós estamos dizendo para o mundo, né, que Deus é o Criador de todas as coisas, e que este dia homenageia a sua obra criadora. Terceira característica do povo remanescente, irmãos. Capítulo 13, então diz que a besta impõe uma marca, ou melhor, a imagem da besta impõe a marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tem a marca. Veja, irmãos, como tem umas ironias na Bíblia, né? Neemias falou assim, nós não vamos comprar nada no sábado. Então vinha o povo vender, mas os servos de Deus não compravam no sábado, né? Aí agora aqui vem a mensagem do Apocalipse, diz assim, ninguém pode comprar, senão aquele que tem a marca da besta. Então a situação agora se inverte. Então é quem não compra, é que está do lado, né, do mandamento de Deus. É quem não pode comprar, porque os demais estão negociando, os demais estão fazendo as coisas, né? Mas o povo de Deus, o povo remanescente, que guarda os mandamentos, não anda segundo a lei dos homens, que contraria a lei de Deus, porque quando a lei dos homens é de acordo com a lei de Deus, nós somos fiéis a essa lei. Mas a besta traz uma lei diferente, né? Guardar domingos e festas. Então o povo de Deus não adere, e vai chegar o momento em que aqueles que não aderirem à lei da besta não poderão comprar ou vender, não poderão negociar, terão suas propriedades confiscadas. Então qual a característica do povo remanescente aqui? Irmãos, o povo remanescente, sob ameaça, em face de prisão e morte, não abandona a lei de Deus. Sob ameaça de não poder comprar ou vender, perder seu emprego, suas propriedades, esse povo permanece fiel à lei de Deus. E veja como é que o Apocalipse ainda fala desse grupo, capítulo 15. E vi sobre o mar de vidro, mesclado com fogo, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Veja, um grupo, né, que não se conforma com a imagem da besta, não aceita a sua marca, não recebe o seu número, o 666. Porque o 666, irmãos, é o código, né, que desvenda a lei que é contrária à lei de Deus. A marca da besta, o 666, é o contrário do selo de Deus, que nós poderíamos dizer, é o código 777. Porque 666 quer dizer que toda semana as pessoas falham em entrar no sétimo dia. Mas o 777, né, confirma que todas as semanas o povo de Deus entra no 7º dia. E essa é a diferença grande dos últimos dias, porque é um grupo que não entra no descanso de Deus. E esse grupo compra e vende e continua, né, a sua vida, porque está debaixo do governo da besta, o poder instituído, que legisla contrariamente à lei de Deus. Mas há um grupo que vence esta situação, que resiste, que permanece, né? Esse é o remanescente. Ele vence a besta, vence a sua imagem, vence o número do seu nome, porque permanece com Deus. Irmãos, nós nos lembramos aqui, né, das palavras de Cristo em João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Então, o povo de Deus nos últimos dias é um povo comprometido com a lei de Deus. É um povo que difunde, né, a palavra de Deus no mundo, por todos os meios. Tem um compromisso com essa proclamação. Em terceiro lugar, irmãos, é um povo que resiste à imposição da marca da besta, para permanecer leal a Deus. Você está seguro nesta mensagem? Você está convicto nesta identidade do povo remanescente? O povo de Deus nos últimos dias, irmãos, não pode ser vacilante, não pode estar em dúvida, não pode estar inseguro, não pode estar indeciso. O povo de Deus tem de ser convicto, porque o engano está espalhado por todos os lados. As artimanhas de Satanás estão se difundindo, né? E aquele que está inseguro vai titubear, vai vacilar, vai hesitar. O povo de Deus tem de ser convicto, e para isso tem de conhecer a palavra de Deus e amar a verdade. Nós precisamos de cultivar, né, a nossa audiência, nosso estudo, nossa aprendizagem da palavra de Deus, porque é dela que nós tiramos nossas forças, é dela que nós tiramos nossa vitalidade espiritual. E ao retornarmos, irmãos, para as atividades, né, como uma congregação, que nós voltemos com essa convicção, que estejamos comprometidos, né, com a lei de Deus, com a palavra dele, e pela graça de Jesus, né, que nós representemos esta aliança com Deus perante o mundo. Porque provavelmente nós teremos pouco tempo para difundir esta mensagem para o mundo. Os acontecimentos se aceleram, a história, né, está acelerada, e Jesus está às portas. Não sabemos quanto tempo, irmãos, ainda, né, de liberdade de consciência, de liberdade de religião, de liberdade de culto e de liberdade de pregação. Então aproveitemos o tempo, aproveitemos a oportunidade de usar a televisão e as revistas e os livros, né, e toda a internet e as redes sociais para fazer o quê? Para proclamar a mensagem dos 3 anjos. Porque esta é a missão do povo remanescente de Deus. Que Deus te abençoe e Deus te ilumine para que você esteja convicto, você esteja firmado nesta verdade e que você permaneça nela até o fim. Porque Jesus disse, é pela perseverança que nós ganharemos a nossa salvação. A salvação está aqui, já recebemos, mas temos de permanecer nela. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, você, sua família, sua casa, e que esta igreja seja um farol nesta cidade, um referencial para todos os seus habitantes, de que Deus é o Criador de todas as coisas, de que Jesus está às portas. Deus te abençoe e Deus te ilumine. Amém. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as nações. Hino número 333, há um dever. Peace.
Nosso Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque Tu tens sustentado uma comunidade de remanescentes fiel à Tua palavra. E nós Te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio de participarmos deste grupo, dessa comunidade, desta igreja, que tem um compromisso com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a como famílias, como pessoas, individualmente, temos o nosso coração também comprometido com a Tua palavra, em sermos obedientes, em sermos leais à Tua lei, aos Teus mandamentos, e que por amor a Cristo sejamos zelosos em obedecer toda a Tua palavra. Ó Pai, abençoa esta congregação, fortalece a fé, a convicção de cada um de nós, e que em nossa família, no trabalho, na escola, onde quer que estivermos, possamos representar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar este evangelho para o mundo, anunciar a mensagem de advertência e de salvação, e assim prepararmos o mundo para a volta de Jesus. Abençoa esta igreja, que ela seja poderosa no testemunho da Tua palavra nesta cidade, e que Jesus possa vir para buscar o Seu povo muito breve, e que nós possamos estar preparados para com Ele subir para as mansões eternas. Abençoa-nos, ilumina-nos, mantenha sobre nós, ó Pai, o Teu selo, protege-nos e guarda-nos de todo perigo, e que nós possamos aproveitar toda a oportunidade para testemunhar de Cristo e nos prepararmos para a Sua breve volta. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.